dia, boa tarde, boa noite. Olha outra vez. Bem, gente, dando seguimento aos nossos assuntos, né? Já falamos de necrópsia forense, explicamos um pouquinho da história, tal, passamos pelos instrumentais utilizados na necrópsia. Agora, gente, nós vamos entrar num assunto que é para dar um pouco mais de embasamento, porque em breve entraremos nas questões dos cortes, das incisões necroscópicas, né, que são um pouquinho diferentes, muito da dissecção anatômica, né? Então, para a gente aprender a dissecção necroscópica, a gente também precisa voltar um pouco nas bases da anatomia humana e tentar entender mais a questão das posições anatômicas, planos, direções, cortes, eixos, para você proceder uma necrópsia consistente, uma necrópsia concisa dentro, né? Até porque também, conhecendo essas bases, né? Conhecendo essa nomenclatura anatômica, você vai ter a possibilidade de se orientar melhor quando você for fazer uma necrópsia, ok? Então vamos ver aí. Olha que lindo meu slide, né? Porque aqui, nomenclatura anatômica, que são todas as nomenclaturas que nós vamos usar, de eixos, planos, direções, cortes, ok? E é isso aí. Vamos então começar com os planos e direções, né? Primeiro de tudo, gente, antes de entrar nisso, eu vou falar sobre um pouco da posição anatômica. A posição anatômica convencionou-se da seguinte maneira: receita de bolo. Na posição anatômica, o corpo estudado deve ficar na posição ereta. Ficou ereto. Deve ficar com a face voltada para o anterior e olhar dirigido para o horizonte. Então, cabeça alinhada, reta, fixa no horizonte. Membros superiores estendidos e paralelo ao tronco com as palmas abertas. E voltados para o anterior, os membros inferiores unidos com as pontas dos pés artelhos voltados para o anterior. Ou seja, a ponta dos pés vai ficar um pouquinho para fora, né? Vai ficar um pouquinho para fora. Então, gente, a posição anatômica é mais ou menos isso, né? Lógico, vocês não vão me ver, que eu estou só a metade do corpo e o professor de vocês não é nada grande, mas vocês têm a noção com base na foto. Então, nós temos uma vista de frente e uma vista de costa. E aí você pergunta: professor, mas para que eu vou querer mexer com posição anatômica, né? É necrópsia, e daí que entra o detalhe. É importante você conhecer, saber como se posicionar o cadáver na posição anatômica, porque ela vai te ajudar muito. Um exemplo clássico que eu sempre dou quando eu ministro algum curso, alguma coisa, assim, uma palestra, é que um exemplo de traumatologia. Um cidadão, um elemento recebe um tiro. Esse tiro pega na costela, sai de um lado, transfixa, pega no braço e sai no outro. Esse é o conhecido tiro em chuleio. Ele entra e sai e desaparece. Às vezes você corre um risco muito grande, perdão. Às vezes você corre um risco muito grande de não conseguir identificar se aquilo é apenas um único tiro que fez vários ferimentos ou se ali são vários tiros e vários ferimentos distintos. Coloca o cadáver na posição anatômica que ele vai te revelar, né? Você coloca na posição anatômica, você vai conseguir ver com mais clareza, né, qual parte da estrutura esse projétil atingiu, qual parte ele transfixou, aonde ele vai, onde ele entrou, onde ele saiu, né, onde ele foi deixando um rastro de destruição dele. A posição anatômica, então, ela é muito boa para isso. Às vezes você quer dissecar um músculo, um tecido, ou você quer expor um vaso, eu aconselho a colocar na posição anatômica, porque na posição anatômica você vai ter mais noção de onde ela está. Então, a posição anatômica, na situação prática, ela serve para isso, ok?
Vamos agora para os planos imaginários. Vamos ver mais para que servem esses planos, por que a gente tem que aprender sobre esses cortes. Bem, aqui temos as divisões anatômicas do corpo. Basicamente, o corpo é dividido em quê? Cabeça, pescoço, tronco e membros. Membros superiores e membros inferiores. Isso aqui é uma coisa bem simplesinha, né, que a gente estuda em anatomia, para conhecimento mais do corpo humano como um todo e suas respectivas divisões. Né, uma divisão básica que nos acompanha desde os nossos tempos de ensino fundamental, quando a gente inicia nossos estudos na biologia. Né? Mas é um estudo extremamente fundamental. Então, essa é a divisão do corpo. Cabeça, pescoço, membros, tronco e membros, novamente, superior, inferior, tronco, pescoço e cabeça. Pronto. Essas são as divisões anatômicas do corpo. O corpo se divide: cabeça, pescoço, tronco e membros. Finish, né? Quando se trata de esqueleto, né, nós temos também a divisão do esqueleto, que dizemos esqueleto axial, quando simboliza todo o tronco, e o esqueleto apendicular, quando a gente se refere aos membros, ok? Então aqui também, coisa simples, coisa básica. Planos, direções e relações. Agora sim. Bem, gente, os planos são descrições em planos imaginários, em como você divide o corpo, em como você dividiria o corpo humano para estudos. Então vamos lá, nós temos o plano sagital. Ora, professor, para que serve o plano sagital? Bem, gente, é uma linha imaginária que divide o corpo em, passou a linha sagital aqui, ele vai dividir o corpo em quê? Plano direito e plano esquerdo. Então, eu me dividi ao meio, eu me dividi em direito e esquerdo, ok? Então, você vai conseguir visualizar as estruturas quando elas são seccionadas no plano em direito e esquerdo. O plano coronal, ele é uma linha imaginária que divide o corpo, né? E vai dividir o corpo no plano anterior e posterior. Então, nós vamos visualizar o corpo na parte da frente e na parte de trás. Então, o sagital. Sagital, direita e esquerda. O plano anterior, o coronal, anterior e posterior. E o plano transverso ou plano horizontal, você vai dividir o corpo em superior e inferior. Então, todos esses cortes imaginários são responsáveis, lógico, todos dentro do plano anatômico, são responsáveis, né, por questão da divisão dos planos, direções e relações. E também nós temos a questão dos movimentos, né, onde a gente tem flexão, extensão, adução, abdução, todos esses movimentos, né, que são muito bem mais explanados em anatomia, com suas respectivas funcionalidades, para você entender a questão dos cortes e dos movimentos que o corpo é capaz de realizar. Então, vamos à minha receita de bolo, né, que diz aqui: as descrições se baseiam em 4 planos imaginários, né, o sagital, o coronal, o horizontal, e aplicado o corpo na posição anatômica. O plano mediano passa longitudinalmente através do corpo e o divide nas metades direita e esquerda. Então, vemos aqui direita e esquerda, o plano mediano, porque passa na linha média do corpo, na linha mediana do corpo, dividindo em direito e esquerdo. Então, você tem uma divisão do corpo nessas duas partes. O plano sagital é o plano vertical paralelo ao plano mediano. Então, ele corre paralelo ao plano mediano. Como eu disse, em anterior e posterior, então ele está paralelo. Então,
Uma vez que o plano sagital passa em direita e esquerda, o plano coronal passa em anterior e posterior. Então ele é paralelo ao plano sagital. E embora o plano sagital é qualquer plano vertical paralelo ao plano mediano, frequentemente usado o termo parasagital. Também vocês podem encontrar na prova, não o plano, encontrar lá para parasagital, ok? O plano frontal, que é o plano coronal, é ortogonal ao plano mediano e divide o corpo em partes anterior e posterior, ou seja, a frente e as costas. Esses planos imaginários, pessoal, permitem nos dar uma orientação melhor para a gente saber onde está cada coisa no seu devido lugar, onde estão os órgãos, né? Como você vai poder ver uma visualização. E isso é uma coisa muito interessante, você ter muita noção desses planos nos exames de imaginologia. Quando você pega uma tomografia lá computadorizada, você vê aqueles cortes anatômicos, né, que são chamados de anatomia seccional, né, anatomia de secções. Você vê as respectivas secções lá, elas estão todas sendo orientadas pelos planos anatômicos imaginários e pelas direções. Continuando aqui, o plano horizontal é esse aqui, gente, é o plano transverso. Ele é o plano mediano com o plano sagital. Os radiologistas designam muito a questão do plano transverso, gente, como axial. Mas isso é uma convenção usada na radiologia, né? E aí nós temos a questão dos movimentos, como vendo aqui no nosso boneco esquemático, a parte de abdução, adução, flexão, extensão, abdução, adução, inversão, eversão do pé, das mãos, né? Então, esses são os planos, direções e relações. Isso é só mesmo a título de conhecimento dos planos anatômicos, que é importante você saber, porque você vai proceder com algum corte, você vai proceder com o posicionamento do corpo, você necessita de saber isso para posicionar na maneira correta, até para te orientar de uma forma mais clara como você tem que proceder a sua necropsia. Vamos ver o que nos reserva agora? Os anatômicos. Depois dos planos, sagital, coronal, transverso, anterior, posterior, direita, esquerda, superior, inferior, nós temos os eixos. Os eixos, eles nos orientam na questão dos planos. Então, o eixo sagital, o plano sagital, ele é orientado pelo eixo antero-posterior, ou eixo sagital. Ele liga a posição anterior e posterior, ou se preferir, ventral e dorsal, para relembrar abdômen à coluna. Então ele liga de um lado ao outro. Então nós temos o eixo antero-posterior. Então ele é um eixo que liga assim, antero-posterior. Seguindo com nossos eixos, esses eixos são usados na orientação dos cortes, que logo nós vamos ver quais são. O eixo, né, látero-lateral, látero-lateral, látero-lateral. O eixo látero-lateral ou transversal une o centro do plano direito e esquerdo. Ora, eu não tenho meu corte aqui, o plano sagital, direito e esquerdo, o eixo látero-lateral une os dois, então são unidos. Então tem o eixo látero-lateral, antero-posterior, ok? E por fim o eixo longitudinal ou crânio-caudal. Você tem o eixo crânio-caudal, que liga o quê? O topo da cabeça, o crânio, aos pés. Então, o crânio caudal. Você tem essa condição. Então, esses eixos de orientação, eles nada mais são do que permitir para te orientar quando você for fazer a divisão do plano, onde quando você for traçar o plano imaginário, esses eixos te orientam para que você possa realizá-los dentro
da nomenclatura anatômica. Esses são os eixos anatômicos. E os cortes anatômicos. Depois dos eixos, é lógico, você tem uns planos, os eixos, para orientação justamente do quê? Dos cortes anatômicos. Então, gente, os cortes anatômicos eles são divididos em 3. Quais, professor? Simples. Secção longitudinal. Corte de tecido ao longo da maior direção do órgão. Então, eu pego o meu órgão como um todo, meu órgão está aqui, e eu divido ele ao meio, faço um corte assim, e eu consigo ver as estruturas, mais uma vez, direita e esquerda, porque ele segue o plano sagital, ok? Ó, plano sagital. E aí você consegue ver, fazer a visualização, né, do tecido na maior direção do órgão. Então, levando em consideração esse osso, por exemplo, a maior direção desse órgão é de cima para baixo. Então, é um corte, uma secção longitudinal para fazer a análise. A secção transversal, que é o segundo corte aqui, você pode ver bem, né? Você pode ver que ele está seccionando o osso aqui, ó. Esse seccionou o osso aqui. Esse corte, ele é perpendicular ao comprimento do órgão. Então, a gente tem um comprimento do órgão, e aí, nós temos a questão da largura. Ele é perpendicular, então, comprimento, largura. Então, a gente consegue fazer um corte transversal para analisar o órgão de uma outra estrutura, de uma visão que longitudinalmente não veremos, né? Mas que transversalmente podemos analisar. E para finalizar na questão dos cortes, que são bem simples, nós temos o corte oblíquo, que é um corte de tecido de um ângulo entre uma cruz e a longitudinal. Então, nada mais é que é um corte na diagonal. Você corta o órgão na diagonal e você permite analisar o órgão, né? Quando você faz um corte na diagonal, né, que é o oblíquo, um corte oblíquo, você vai ver ele de uma maneira, o corte mais ou menos dependendo como se ele fosse oval, por conta da secção que ele foi feito. Então, gente, basicamente esses são os 3 cortes usados em anatomia, né? Longitudinal, transversal e oblíquo. Longitudinal no comprimento, transversal na largura e oblíquo na diagonal para análise das estruturas anatômicas, ok? E aí, gente, nós temos também as linhas de orientação. Professor, para que servem as linhas de orientação? O próprio nome diz. É para orientar você no momento do corte, é para orientar você no momento que você vai traçar o eixo, né? É no momento que você vai fazer lá a secção, o plano. Então, as linhas de orientação, elas têm como base para orientar linhas do plano anterior, do plano posterior, né? Então, nós vamos conhecer algumas linhas de orientação, né? Dentro das linhas de orientação, nós temos agora as linhas de orientação do plano anterior, que vai orientar você nas estruturas do corpo, onde é que cada uma está situada, para você poder proceder com a sua análise. Então, vamos ver. A linha interclavicular. Ora, a linha interclavicular, ela pega de clavícula a clavícula. A linha interclavicular. Gente, isso aqui é bem básico, é bem receita de bolo. Isso aqui é decoreba de anatomia, né? Isso aqui é uma decoreba de anatomia. Só precisamos conhecê-los bem, para poder entender essas linhas imaginárias, toda essa convenção que foi feita na anatomia humana. Nós temos também, no plano anterior ainda, a linha bimamilar, ou seja, vai de mamilo a mamilo. Então, vou marcar aqui os mamilos do meu desenho. A linha intercostal, ou seja, a linha intercostal, ela pega dos arcos costais. Ela pega na região do gradil costal, no arcabouço, né, das costelas. Então, ela pega das regiões intercostais. E a linha bicrestal, ou seja, ela pega de crista
a crista. E a linha inguinal, que a linha inguinal é a linha que passa mais ou menos na região da virilha, assim conhecido. Essas são as linhas do plano anterior. E detalhe, todas essas linhas estão no plano horizontal, tá? Depois nós vamos ver as linhas do plano vertical. Vamos ver as linhas horizontais, as linhas de orientação do plano posterior. Então nós temos a interacromial, ou seja, ela vai de acrômio a acrômio. A interescapular, de escápula a escápula, ela pega de uma escápula a outra. As linhas intercostais, se tem anterior, é claro que tem a posterior. Então, nós temos as linhas e a linha bicrestal, ou seja, vai de crista a crista, né? Nós temos a crista ilíaca. Então, ela vai de crista ilíaca a crista ilíaca. Todos esses, gente, faz parte, as linhas de orientação anatômica, elas fazem parte da anatomia de secções, da anatomia seccional, ok? Que são a anatomia do estudo dos planos, dos cortes anatômicos, né? Caiu o apagador. Então, seguindo as linhas verticais, nós agora vamos para nossas linhas das linhas horizontais. Agora nós vamos para as nossas linhas verticais. Olha aí a linha vertical. Essa daqui, gente, é o plano anterior das linhas verticais. Então essa é a linha média, a linha mediana. É nessa linha que a gente segue o plano sagital. E aqui nós temos a linha médio-clavicular, a linha médio-clavicular, ou seja, ela é uma linha que passa ao lado da mediana, ela passa mais do lado, né? Ali mais ou menos beirando a clavícula, então ela passa por cima da clavícula, e logo depois nós temos a linha axilar, ou seja, ela sai bem por baixo das axilas. Então essas são as linhas para dividir o corpo nos planos superiores. Anterior, né? Esse aqui são os planos anteriores e agora vem os planos posteriores. E agora a parte posterior. Vamos ver. Olha, a mesma coisa. Médio clavicular e a linha média, né? Que é a linha média posterior, ou seja, na parte de trás do nosso corpo, nas costas. Essas são as linhas de orientações verticais. E aí você pergunta, professor, você ficou enrolando aí, e aí? Para que serve? É porque eu deixei o legal para o final, né? Bem, é interessante a nós conhecermos essas linhas de orientações, porque para a anatomia topográfica, né, que é a anatomia de superfície, ela vai ajudar a nos orientar de uma maneira muito clara em que parte está uma determinada lesão e em que parte nós vamos atuar ali com uma necrópsia, ali, com uma incisão. Então, você tendo essas linhas de orientação, você consegue mais ou menos estipular quais os quadrantes que o corpo se encontra, que é o exemplo, né, que é o exemplo desse rapaz aqui. Então, vamos ver. Olha, nós temos a linha de orientação, ok? Nós temos a linha de orientação, a mediana, a linha média, que divide o corpo, e nós temos a linha clavicular, a linha clavicular. E aqui a gente já estipula um quadrante, né? E com base nisso, né, nós temos as linhas também, as linhas da face, né, que são as linhas orbitárias, inferior e superior. E aí nós vemos que a lesão dele está nesse quadrante abaixo. Então, pessoal, as linhas de orientação servem para isso mesmo. O próprio nome fala, é orientar. Porque você começa a separar o corpo humano em quadrantes, e esses quadrantes vão te mostrar com mais clareza aonde está determinada lesão, né? Então você tem a região malar,
Ah, não, beleza, então está na região malar, que é a região dele aqui, ó. Ele tem a região malar. Mas o que que me mostrou que aqui é a região malar? As linhas de orientação, verticais e horizontais. Olha aqui de novo, a linha média. A linha média saindo, né, no corpo inteiro. Nós temos agora as linhas supraorbitárias de outro ângulo. E aqui nós dividimos o nosso quadrante e vimos aonde está a lesão. Então, a função das linhas de orientação é essa, é você dividir o corpo em quadrantes para você se orientar, né? E aí vem são várias os planos, né? Os mapas topográficos de necroscópicos, né? Para constatação de lesão. Ele tem várias, né? A região malar, mamilar, tenar, hipotenar. São várias, tudo com base no quê? Nas linhas de orientação anatômica, ok? Vamos apagar aqui, né? E seguindo agora, gente, depois que a gente viu os planos, a gente também precisa conhecer as cavidades do corpo. O corpo, basicamente, ele possui 3 cavidades, né? Nós temos a cavidade do crânio, que é onde se aloja o encéfalo. Nós temos a cavidade torácica, que é onde estão os órgãos, né? O mediastino, o coração, os pulmões, né? Passa também diafragma, passa esôfago, traqueia, né? O diafragma, que é o limite entre a cavidade torácica e a cavidade abdominal, e a cavidade abdominopélvica, né, que é quando nós temos a cavidade abdominal mais abaixo, onde ficam situadas, onde se alojam, né, intestino grosso, delgado, fígado, pâncreas, enfim, e a pélvica, né, que é onde ficam a bexiga, né, ali alojada naquela cavidade. Então, gente, essas são as cavidades, né? A cavidade do crânio, ela é formada pelos ossos do crânio, onde contém o encéfalo. A cavidade torácica, né, ou cavidade pleural, e do pericárdio e do mediastino, então onde contém lá pulmão, coração. A cavidade pleural é uma cavidade que contém os pulmões e a túnica serosa em cada cavidade pleural, que é constituído pela pleura. Então, essa parte serosa, ela fica na cavidade torácica. O mediastino, por sua vez, né, é a parte da cavidade torácica central entre os pulmões, estendendo-se do externo da coluna vertebral, da primeira costela até o diafragma. Então, vem desde a primeira costela até o diafragma. E contém coração, tímago, esôfago, traqueia, diversos vasos calibrosos, inclusive a aorta, ela passa por lá, né? E, por fim, o saco pericárdico, que é a cavidade do pericárdio, é uma túnica serosa que recobre o coração. Então, assim, nós fechamos a nossa cavidade. Então, nós temos o conhecimento dessa cavidade e dos órgãos que ali estão acomodados. Já na cavidade abdominopélvica, nós temos o que? A cavidade abdominal e pélvica. E o que é que diz nela? Que ela é subdividida. Ela é uma cavidade subdividida, né? Ela é tida como uma, mas depois ela se ramifica em abdominal e pélvica. E na cavidade abdominal a gente tem estômago, baço, fígado, vesícula, né? Intestino grosso, delgado, a parte maior, a túnica serosa da cavidade e o peritônio, que recobre esses órgãos para mantê-los nos seus respectivos lugares. E por fim, né, a cavidade pélvica, que contém a bexiga, as partes do intestino grosso, né, as partes do intestino grosso quando você tem, tá? E os órgãos genitais internos. Essa é a parte. Então nós temos aqui, né, nós temos as cavidades divididas, né, 3 grandes cavidades. Nós também temos o canal vertebral, que também é uma cavidade, ela faz parte da cavidade do crânio, né, é uma extensão.
E com essas cavidades você tem um conhecimento e você pode muito bem criá-la, o acesso a elas, né? Como acessá-las, a função de cada uma e quais órgãos a elas se acomodam. Então, pessoal, é bem sucinto, né? Nós temos aqui uma vista lateral e uma vista anterior, né? Lá nos nossos planos anatômicos, lá no corte, anterior, posterior, nós temos aqui uma vista anterior. E as cavidades basicamente são essas, ok? Vamos ver o que mais temos. Essa, gente, é uma vista das cavidades. Nós temos um corte sagital mediano e uma vista anterior. Mas aqui já é um corte anatômico mesmo com um cadáver de verdade. Para vocês verem como é que os órgãos se dispõem dentro das cavidades. Então nós temos aqui os pulmões, o coração recoberto pelo pericárdio, o diafragma, fígado, intestinos, né? E aqui constituindo a cavidade torácica e mais aqui a abdominopélvica. E aí nós temos um corte sagital, lembra? Direito e esquerdo, sagital, dividindo em direito e esquerdo. E aqui nós temos o quê? A vista do encéfalo na cavidade craniana, o coração na cavidade torácica, o diafragma, fígado, intestino na cavidade abdominal, bexiga na cavidade pélvica e coluna vertebral, né? E a medula, que fica inserida no canal vertebral. Essas cavidades, conhecendo elas, mais vocês vão ver agora no próximo momento, que você vai conseguir também desenvolver a habilidade de conhecimento dos quadrantes, como a região abdominopélvica é dividida em quadrantes. Esses quadrantes, eles são bastante interessantes em conhecê-los porque eles te orientam na questão da necrópsia, te orientam até na questão de cirurgia, né? Muitos médicos se orientam pelos quadrantes, a flanco direito, flanco esquerdo, hipocôndrio. Então, não, hipocôndrio não, tô falando bobagem. É hipogástrio, justamente. Então, gente, os quadrantes anatômicos abdominopélvicos, que foi o que eu falei, a divisão dos quadrantes. Gente, nós vimos lá na linha de orientação, então nós temos a linha médio-clavicular, nós não temos uma linha que vai de clavícula a clavícula. Olha aí as linhas de orientação, as clavículas, então a linha médio-clavicular. Quando eu tiro a linha médio-clavicular, eu tenho a direita e a esquerda. Ora, essa daqui não é a linha lá que eu falei que passa pro lado. Nós temos a linha mediana e aqui eu tenho o hipocôndrio direito e o hipocôndrio esquerdo, né? Na linha subcostal. E aqui, quando eu passo as linhas médio-claviculares direita e esquerda, o primeiro quadrante que me tem é o epigástrio. Então, epigástrio porque está logo acima do estômago. Descendo o epigástrio, no quadrante central ainda, nós temos a região umbilical, que é onde se situa o umbigo, e o hipogástrio, que se situa abaixo da região do estômago, né? A parte gástrica. Então, nesse quadrante central, nós vamos passar para os laterais. Abaixo aqui nós temos o hipocôndrio esquerdo, que está acima da linha subcostal. Abaixo nós temos o flanco esquerdo, que está acima da linha transtubercular e a região inguinal esquerda. E o mesmo vale para o lado direito. Eu tenho o hipocôndrio direito, o flanco direito e a região inguinal direita, né? Então essa vista anterior mostra como o quadrante ele é dividido na região abdominopélvica. Como é que esses quadrantes são pré-estabelecidos? Com base nas linhas de orientação. Com base nas linhas de orientação, como já vimos, para estipular os quadrantes, né, a gente consegue separar os seus respectivos espaços para estar podendo realizar um corte, para estar podendo realizar uma incisão. Então, é com isso, é orientado por isso, tanto os cirurgiões, quanto os anatomistas, quanto os necropsistas,
eles se orientam nessa linha para tentar fazer o menor dano possível, para tentar seguir um padrão anatômico, até para que possa visualizar melhor a estrutura, ok? Vamos lá. Essa também, gente, é uma outra maneira, né, de ver como é que é feita, né, o epigastro, hipogastro, umbilical, flanco, região direita e esquerda, né, e é como é que os órgãos estão dispostos nesse quadrante, né. Então a gente pode ver o seguinte, que o fígado, ele toma a parte toda do epigástrio e um pedaço do hipocôndrio direito. Então o lobo direito do fígado, ele atravessa um pouco para o hipocôndrio direito. É assim que a gente vai se orientando nos quadrantes, né? Vamos lá, a vesícula biliar, ela está onde? No epigástrio. O colo ascendente do intestino grosso, ele já está onde? Ele já está na região do flanco direito, ok? Enquanto o colo transverso está na região epigástrica. E assim, a gente vai colocando os órgãos nos seus respectivos quadrantes. Um exemplo, o baço, ele vai para o hipocôndrio esquerdo, enquanto o cólon descendente está no flanco esquerdo. E já uma parte do sigmoide, ele já está chegando na região inguinal esquerda. Então, a bexiga está no hipogástrio. E é assim, pessoal, que a gente vai se orientando na região corporal com cada quadrante a que se encaixa, ok? Essa daqui é uma outra maneira também que se tem de determinar os quadrantes. A gente viu que aqueles quadrantes ali eram epigástrio, hipocôndrio, direita e esquerda. Aqui não. Aqui é o seguinte. Você divide a linha mediana, a linha média, e aí você divide em quadrante superior esquerdo, quadrante inferior direito, quadrante superior esquerdo, quadrante inferior esquerdo. Então é superior, inferior direito e inferior e superior esquerdo, né? Com base na linha média. E aqui você consegue colocar, né, em cada qual, com base na linha mediana, aonde cada órgão está situado. Então, o fígado, né, uma boa parte dele está no quadrante superior direito, enquanto a outra parte dele está no quadrante superior esquerdo. O baço está todo no quadrante superior esquerdo. Vesícula biliar está toda no quadrante superior direito. E assim vai. Então, gente, essa é uma vista anterior. E como é outra maneira que temos de orientação, né, da anatomia abdominopélvica com base nos quadrantes. E mais uma vez, eu agradeço a todos, fiquem com Deus, né, estudem bastante para ter grande êxito nas provas. E na próxima aula falaremos sobre técnicas necroscópicas. Muito obrigado.